Os moradores do Pinheiro, aqui em Maceió, estão assustados. É que surgiram novas fissuras nos imóveis esta semana e as antigas estão aumentando. O pior é que os estudos técnicos sobre o problema ainda não chegaram a uma conclusão. Estamos falando do tremor de terra aqui em Maceió. As paredes deste apartamento, que fica no primeiro andar do prédio, racharam mais ainda. No piso também apareceram pequenas fissuras que não existiam. São rachaduras recentes que se formaram de um mês para cá. A situação tem assustado ainda mais os moradores do bairro Pinheiro, o mais afetado de Maceió pelo tremor de terra do dia 3 de março. No chão, a extensa rachadura assusta e atravessa todo o condomínio, que tem 30 apartamentos e cerca de 70 moradores. Recentemente, este e vários outros imóveis do bairro receberam a visita de estudiosos na tentativa de entender o que aconteceu. No início desta semana, geofísicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte emitiram um laudo, mas o documento não aponta a causa das rachaduras. Todos nós estamos amedrontados, porque nós não sabemos, né, realmente o que está acontecendo aqui no solo e estávamos esperando o resultado desse tal laudo, que, por sinal, foi difícil a gente entender, né? Os especialistas recomendam que um novo estudo seja feito. O aparelho utilizado pelos pesquisadores para avaliar o solo atinge uma profundidade de até 15 metros e, neste caso, seria necessário um que alcançasse uma profundidade maior. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável disse que está tomando as providências para desvendar o que causou esses tremores. Nós fomos até Brasília nos reunir com o DNPM, que hoje é a agência de mineração, para que a gente possa estar fazendo um grupo de trabalho junto com a equipe técnica deles, com os equipamentos que nós temos no Brasil, que a gente consiga fazer esse monitoramento e também fazer os próximos testes com os equipamentos que foram solicitados pelos professores do Rio Grande do Norte. Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB joga amanhã contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Uma vitória fora de casa será importantíssima para o Galo. O time alagoano ocupa a 15ª posição com 6 pontos e está a apenas 1 ponto do Brasil de Pelotas, que abre a zona de rebaixamento. A partida será às 9 da noite. E por falar em futebol, o estádio Rei Pelé sempre foi reconhecido nacionalmente pela qualidade do gramado, mas ultimamente o tapete verde vem sendo alvo de muitas reclamações. A Secretaria de Esportes garante que faz a manutenção regularmente e culpa o excesso de chuva e as pragas pelos problemas. Ele já foi considerado um dos melhores gramados do Brasil. Agora é alvo de críticas e preocupação. Os dirigentes de um dos principais clubes que representam o estado na Série B do Campeonato Brasileiro reclamam das condições do tapete verde do Rei Pelé. Nós temos 2 equipes que representam o estado na Série B do Campeonato Brasileiro. São jogos televisionados para vários países, direto para vários países. E então não fica legal, né? Você ter um cartão postal assim de um campo irregular. O presidente do Conselho Deliberativo do CCA, Raimundo Tavares, também citou em uma entrevista outros problemas encontrados no estádio. O Rei Pelé não tem papel higiênico sequer. E quem não sabe, veja o acesso dos ônibus, tanto do CCA, do próprio CRB, quando chega, e dos nossos visitantes, que é uma verdadeira mata lá atrás. O estádio Rei Pelé foi inaugurado em 1970, mas já passou por várias reformas, como em 2010, 2014 e 2016. De acordo com a Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude, a manutenção do gramado é feita diariamente e tratamentos específicos são realizados com frequência. Mas antes da temporada de jogos 2018, fatores como o ataque de pragas e a forte incidência de chuvas prejudicaram a qualidade deste tapete verde. Antes da temporada começar, nós tivemos uma quantidade, um volume elevado de chuvas, que para o período do tratamento é importante que se tenha uma dada quantidade. Tem uma fase que é importante a abundância de água, mas durante uma fase não é importante porque precisa se fazer com que a grama se trabalhe, tem o seu processo fotossintético e tal, para ter a aparência ideal. Marcelo de Jesus diz que este ano a CBF exige dos times visitantes o preenchimento deste relatório, que analisa vários critérios estruturais dos campos de futebol.
e eles fazem a avaliação deles. Então também acredito que eles estejam vendo os visitantes que estão vindo jogar contra os dois clubes daqui, estão fazendo esses relatórios, não sei como eles estão fazendo, o que eles estão colocando, mas em alguns clubes que jogaram aqui reclamaram. Cláudia explica que a quantidade de jogos desta temporada não contribui com a perfeita recuperação do gramado. Mesmo assim, a secretaria tem se empenhado para manter a boa fama e a estrutura adequada do Trapichão. Apenas 9 estádios que participam dessa temporada de Brasileiro possuem mais de um clube com mando de Campo Nele, como é o caso aqui do estádio Rei Pelé em Alagoas. E eu gostaria de frisar que desses 9 estádios, que é onde a comparação deve ser feita, o estádio Rei Pelé possui qualidade superior a todos eles e qualidade superior, inclusive, a alguns estádios que possuem apenas um clube com mando de campo. Mais notícias e as nossas reportagens no portal op9.com.br. E o Jornal do Estado termina aqui. Nos vemos na segunda às 7h15 da noite. Eu estou esperando todos vocês. Um bom final de semana e uma boa noite. Tchau, tchau.